E estamos aqui, senador Jorge Viana, para focar 3 temas importantes do dia. Um deles foi abordado há poucos instantes pela senadora Ana Amélia, embora de passagem, porque ontem ela falou nesse tema também, sobre a paralisação parcial dos caminhoneiros. Então, o que eu queria dizer, senador Jorge Viana e telespectadores da TV Senado, ouvintes, meus pares, essa greve dos caminhoneiros é mais uma das manifestações de desapreço pelas políticas econômicas do governo federal. Estamos em notória e grave recessão, talvez uma das mais agudas da história do Brasil. É natural, pois, que grupos dos mais variados tons reclamem, protestem, anseiem por ações efetivas para que o país saia do atoleiro em que se encontra. Os caminhoneiros, aos quais devemos muito respeito pela profissão que exercem, pelo transporte das mercadorias indispensáveis à nossa vida, são trabalhadores que lutam com dificuldade pelo salário de cada dia, reivindicam legitimamente pela redução do preço do diesel e do valor dos pedágios e pela definição da tabela do frete mínimo. Os caminhoneiros, como vários outros grupos de trabalhadores, se encontram hoje asfixiados pelas medidas econômicas do governo. Estão, sem exagero, desesperados. Isso não é excesso de linguagem. Os caminhoneiros estão desesperados. Lamentavelmente, a resposta do ministro da Justiça, ministro Cardoso, foi injusta, foi autoritária, foi arbitrária. Com os ditos movimentos sociais que destroem patrimônio público e privado, pesquisa científica, plantações e trabalho duro, o governo federal tem sido compreensivo e amigo há muitos anos. Agora, se a manifestação é a favor do governo, o governo aceita qualquer absurdo. Se a manifestação é contra, soltam-se os pitbulls. Então, o governo não poderia ficar incomodado com manifestações legítimas que pedem a saída da presidente, inclusive no entendimento deles, caminhoneiros, como no entendimento de muitos brasileiros. É um direito dos caminhoneiros. O governo federal editou anteontem aquela que é talvez a mais abusiva medida legislativa do período pós-ditadura. É bolivariana, com todo o autoritarismo, excesso de descaso pela democracia. É uma medida que ofende diretamente a nossa Constituição Federal, que em seu artigo 5º, ao tratar das garantias individuais, assegura a livre manifestação do pensamento e o direito de reunião. A medida 699 é desnecessária, ainda porque a atual legislação do Código de Trânsito brasileiro já regula de maneira razoável, bastante razoável e adequada, penalidades caso haja manifestações feitas ao arrepio da lei. A atual medida provisória 699, de maneira autoritária, constrange os trabalhadores ao silêncio por meio de penas exorbitantes, como a multa elevadíssima, a suspensão do direito de dirigir pelo período de 1 ano, a apreensão do veículo e suspensão do recebimento de incentivos creditícios pelo prazo de 10 anos. Isto é um ultraje para os trabalhadores. Assim, estou apresentando uma emenda a essa medida provisória 699, de modo a suprimir esse novo artigo proposto para o Código de Trânsito. Não podemos tolerar tal medida casuística e abusiva, direcionada para silenciar uma categoria profissional. Não podemos deixar que tal medida prospere. O segundo assunto, senhor presidente, diz respeito a uma outra medida provisória, que também preocupa muito. É a MP 690, que trata da mudança de tratamento tributário dos vinhos e outras bebidas quentes,
vermutes, espumantes, cachaça, etc., bebidas alcoólicas. Desde a Lei 7.789, de 1989, aplicava-se a alíquota ad rem, ou seja, a cobrança de um valor fixo sobre o produto. A MP 690 propõe que a alíquota aplicada seja um valor percentual sobre o produto. O resultado, senhor presidente, é que o aumento da tributação ficará entre, pasmem, ficará entre 245% a 1.289%. Isso não é ficção, é um fato. E o meu estado, senhores e senhoras senadoras, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de vinhos e espumantes do Brasil. Imaginem a repercussão na vida e nas empresas dos produtores de vinho do Rio Grande do Sul, que produzem 90% do vinho e espumante do país. Para exemplificar, uma garrafa de vinho que hoje custa R$ 50, ela hoje paga 0,73 centavos, 73 centavos de imposto. Com esta alteração, passaria a pagar R$ 5. Passaria, então, de R$ 50 uma garrafa de vinho para 55. Muitos fabricantes já estão se preparando para encerrar atividades e muitos desempregos advirão. E pior, as vítimas da MP 690 serão os pequenos produtores, os agricultores familiares. Hoje o mercado é constituído por 20 mil estabelecimentos vitivinícolas e 1.100 vinícolas e engarrafadores, sendo, repito, que 90% são pequenas e médias empresas, e a quase totalidade no Rio Grande do Sul, algumas no Vale do São Francisco em Pernambuco, algumas em Santa Catarina, outras em São Paulo. A MP 690 jogará na miséria os pequenos produtores que são responsáveis pelos vinhos mais baratos, que são os mais acessíveis à maioria do público brasileiro. A MP 690 afeta não apenas os gaúchos, mas, repito, os catarinenses, os pernambucanos, os paulistas, os baianos, inclusive. Esses últimos, aliás, desenvolvem um belo trabalho no Vale do Rio São Francisco. Já conversei com o senador Humberto Costa, anteontem, relator da matéria, e lhe entreguei um ofício em que apelo pelo emprego de milhares de agricultores familiares em vários estados brasileiros. Também conversei anteontem à noite com o ministro Joaquim Levy, numa reunião em que Vossa Excelência, o senador Jorge Viana, esteve presente, a senadora Ana Amélia, que está aqui, também esteve presente, na casa do senador Eunício. Lá tivemos oportunidade de conversar durante quase 2 horas com o ministro Joaquim Levy. E sobre o tema da alíquota, sobre o IPI do vinho, o ministro respondeu a mim o seguinte: se não for aprovada a CPMF, não tem jeito, não tem solução. Coação ou o quê? A ameaça perdura. Essa MP 690 viria a destruir o emprego, a renda e o trabalho dos mais pobres. Terá efeito contrário pretendido, portanto, porque, em vez de lucro, simplesmente extinguiria com a cobrança desse imposto, porque não haveria mais milhares de empregos e produtores de bebidas quentes no Rio Grande do Sul e em outras partes do país. Com segurança é possível antever o aumento do contrabando, da falsificação, do descaminho, que resultam em pobreza, menor arrecadação e sobrecarga dos órgãos policiais. Portanto, é um engano impor um imposto tão pesado sobre os produtores de vinho, de espumantes, de cachaça, etc. Senhor presidente, por fim, gostaria de informar que apresentei proposta de emenda à Constituição que permite a criação de CPI por meio de iniciativa popular, quando muitas vezes são desacreditadas as CPIs. Tenho certeza que um requerimento de uma CPI por parte da população, com 1.400, 1.400.000, 1.500.000 assinaturas,
haverá muito mais cuidado, muito mais seriedade em levar-se avante esta CPI de iniciativa popular. A exigência é a mesma para o projeto de iniciativa popular, a mesma exigência hoje existente dentro de outros projetos. Além disso, considerando as exigências dos regimentos internos das casas do Congresso, não poderá haver mais de uma comissão, não haverá mais de uma comissão de iniciativa popular criada de forma funcionando simultaneamente. Entendo que a medida será capaz de revitalizar o Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito, naturalmente um instrumento da minoria, mas que, por razões diversas, perdeu a energia nos últimos anos. A iniciativa popular será capaz de mobilizar de modo mais ativo a ação dos parlamentares e, assim, revigorar as CPIs e reforçar o seu papel de fiscalização das ações de governo. Repito, a partir de hoje, nós pretendemos andar o mais rápido possível com esta proposta de CPI por iniciativa popular. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Senador Lazier, eu quero só fazer um registro a respeito dessa medida provisória que aumentou, eu diria assim, abusivamente o imposto do IPI sobre os vinhos. Falamos do nosso estado, vinhos e espumantes, porque o Rio Grande do Sul é o estado maior produtor, com uma cadeia produtiva de agricultura familiar muito ramificada em todo o território gaúcho. Hoje está na fronteira, está na campanha, está no centro do estado, está na região da Serra, e inclusive na região metropolitana de Porto Alegre. Então, o que eu argumentei ao ministro Joaquim Levy nesse foi de que, já está terminando, presidente Jorge Viana, foi de que o aumento abusivo de um imposto, ele deságua na sonegação e, no caso específico, no aumento do contrabando de vinhos, tanto do Uruguai quanto da Argentina. Quer dizer, nós vamos, em vez de prestigiar um setor altamente produtivo, agora nas festas de Natal se consome espumante. Há 10 anos, 90% do espumante consumido no Brasil era importado. Hoje, 95% ou 98% do espumante consumido no Brasil é nacional e exportado com qualidade altíssima. Então, como nós vamos penalizar esse setor que representa tantos empregos e tanta renda no nosso estado que está tão complicado financeiramente? Obrigado, senador. Pois não, estamos juntos nesta luta, senadora Ana Amélia, como tenho certeza também o deputado federal Afonso Mota, do nosso Rio Grande do Sul, que está hoje aqui visitando o plenário do Senado. Deputado Afonso Mota, esperamos que Vossa Excelência também assuma esta luta na Câmara dos Deputados e impedir que se acabe com a indústria do vinho no Rio Grande do Sul e em outros estados. E esperando também esse apoio do senador Assir Gurgash, que está aqui presente e é do nosso partido, do PDT, e, pelo que eu sei, é um bom apreciador de vinhos. Então, eram as considerações que pretendíamos sustentar aqui e também esperar contar com essa adesão do senador Jorge Viana, da senadora Vanessa Graziotin, que são apreciadores de vinhos. Não permitam que se acabe com a indústria do vinho no Brasil com esta alíquota estratosférica que está sendo ameaçada. Muito obrigado.